A ação nasceu em 2015 e agora que vai ser retomado e os ministros vão ter que decidir se o artigo 28 da Lei Antidrogas é ou não constitucional. Esse artigo diz que quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização, terá que cumprir alguma pena. Hoje, isso já não gera prisão, mas você pode ser condenado a prestar serviços comunitários, pagar cesta básica, é aquele famoso assinar o termo na delegacia. A ação nasceu em 2009, quando um mecânico lá em São Paulo que estava preso foi flagrado com 3 gramas de maconha em sua cela. Com isso, ele foi condenado a prestar mais 2 meses de serviço comunitário. Na época, a Defensoria Pública de São Paulo alegou que esse tal artigo 28 violava os princípios constitucionais da garantia da intimidade, da privacidade, da honra e da autodeterminação. Em resumo, é como se dizer que o Estado brasileiro não pode proibir algum hábito que não faça mal a ninguém a não ser a si mesmo. O caso do mecânico ficou para trás, mas o que importa é que agora essa ação é de repercussão geral, ou seja, se o STF concordar com a tese da Defensoria, o porte pessoal de maconha deixará de ser um crime no Brasil. Ainda que esse crime já não resulte em prisão de fato hoje em dia, a questão não é tão simples assim. Isso porque a lei brasileira não define um limite entre quantidade pessoal e tráfico. E estudos recentes mostram que a maioria dos condenados por tráfico no Brasil possuíam uma pequena quantidade de droga no momento em que foram flagrados e que foram presos. No caso da maconha, a mediana de apreensão é de 85 gramas, segundo um estudo do IPEA. E há diferenças de estado para estado. No Amazonas, por exemplo, a mediana era de 20 gramas. Isso significa que se você for flagrado no Amazonas com 20 gramas de maconha, a chance de você ser condenado como traficante é muito alta. O IPEA também mostrou que, a depender do limite que for ou não estabelecido para o porte pessoal, de 27% a 48% das pessoas condenadas hoje por tráfico poderiam ser absolvidas, porque poderiam argumentar que aquela quantidade estaria dentro de um limite para porte pessoal. Até aqui, 3 ministros do STF já deram seu voto, e todos concordaram com a tese da descriminalização: Gilmar Mendes, Edson Fachin e Luiz Barroso. Gilmar Mendes foi além e disse que a tese não deve se aplicar somente à maconha, mas para todas as drogas. E Barroso foi o único que defendeu um limite específico para diferenciar a quantidade entre porte pessoal e tráfico. Ele definiu uma quantidade de 25 gramas, ou seja, com um placar de 3-0 na STF, é possível imaginar que a maconha seja realmente descriminalizada para uso pessoal. Mas ainda não sabemos, por exemplo, se valerá para todas as drogas, se terá um limite específico de quantidade, ou se o Congresso que vai ter que definir o limite. De qualquer forma, isso não vai significar uma legalização da maconha, ou seja, a venda da erva continuará proibida. A gente ainda não vai ver aquelas coffee shops famosas pelas ruas. Mas especialistas do tema dizem que essa pode ser uma primeira medida no caminho da regulamentação do mercado.